irmãos. Meu nome é Luiz Mendes, moro aqui na cidade de Pimenta Bueno, Rondônia. Vamos dar continuidade, o compartilhar do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. O autor é Dong Yulan. E nós vamos compartilhar o capítulo 8 desse livro, cujo o tema, o assunto é uma palavra de advertência. Então a gente vê que a Bíblia, ela não só relatou as coisas positivas, mas também muitas coisas negativas. E essas coisas negativas é para servir de exemplo para nós, para que não possamos cair assim como os que caíram no passado, E nós temos aqui alguns princípios, com essa palavra de advertência. Nós não podemos deixar que as nossas vitórias, possam também ser a causa de nossas derrotas também, É isso que nós vamos ver nesse capítulo, no capítulo desse livro, que é o capítulo 8. E dentre alguns exemplos, nós temos o exemplo de Saul, Saul, o povo de Deus, que tinha Deus como seu rei, quis também um rei humano para si, Assim como as outras nações tinham, eles também queriam, Isso aborreceu o Senhor, Mas o Senhor falou para Samuel, que já que o povo queria um rei, desse um rei humano para eles, E quem foi escolhido foi Saul, E a princípio Saul foi humilde, Ele era da menor tribo, Não achava com condições de assumir tamanha responsabilidade, de governar, de ser o rei do povo da nação de Israel, Senhor Jesus. Então ele começou, muito bem, mas depois, a gente vê que, ele vai falar mais no próximo capítulo sobre, o que veio a brotar no coração de Saul, Mas a princípio, ele já no princípio ele teve precipitações, Na passagem lá que ele, estava em guerra com os filisteus, E ele, combinou, com Samuel para oferecer holocaustos, para que recebesse a orientação de Deus, Fez realmente o que era certo. E foi acertado que eles iam até Gilgal, para Samuel, fazer essas ofertas, esses holocaustos, para que Deus pudesse orientar, o que se devia fazer. E Samuel, ele demorou a chegar em Gilgal, E o povo começou a se espalhar, Enquanto que os filisteus começaram a se ajuntar. E Saul, ele ficou ansioso, ele temeu e ele ofereceu o holocausto, no lugar de Samuel. Para nós, para nós humanos, para a visão humana, podia estar até correto, porque Samuel demorava, e o povo estava se espalhando e os filisteus estavam chegando, mas para Deus, foi realmente foi algo muito negativo, porque só quem poderia oferecer holocausto era o sacerdote, Então o rei Saul fez o que não devia, e isso aborreceu, a Deus. E Saul, quando chegou, já perguntou, que fizeste, E aí ele se justificou, falando justamente, que o povo estava se espalhando e os filisteus estavam se ajuntando e ele fez. Mas a partir daí é que a gente já vê Deus, dizendo que o reinado de Saul iria ser trocado por outro,
A partir daí, desobedeceu ao Senhor, né? Então isso é que sirva de lição para nós, né? Nós não podemos sair fazendo as coisas, né, sem antes consultar o Senhor, Senhor Jesus. E também não fazer, né, as coisas que não é designada para nós, né? Senhor Jesus. Então, isso não foi bom aos olhos de Deus, né? E, e ele desobedeceu, né, as ordens de Deus, né? Outro caso que nós podemos ver é o caso de Moisés, né? Moisés, né, a princípio, ele foi usado por Deus, né, para tirar o povo do Egito, né? Teve aquelas pragas, teve o mar, né, que ele abriu, o mar vermelho, né? O Senhor abriu ali por meio dele. Também ele foi muito usado no deserto, né, para conduzir o povo. Mas teve uma coisa que ele falhou, né? Que foi em Meribá, né? Nas águas de Meribá. Está registrado em Números 20, versículos 2 a 13. Né? Outra coisa que Moisés, né, era considerado o homem mais manso da terra. Né? Mas nesse episódio, né, a gente vê Moisés pisou na bola. Né? Porque anteriormente o Senhor tinha dito para Moisés ferir a rocha, né? Bater com a vara na rocha. E a rocha fluiu água, né? Fluiu água para matar a sede do povo. Mas nesse episódio, né, o povo veio e se levantou contra Moisés e Arão, né, dizendo que eles trouxeram eles ali para o deserto para matar de fome e de sede. Né? Então Moisés foi foi orar, né? Foi à presença do Senhor e o Senhor disse: pega a tua vara, traz o povo, né? E fala a rocha. Né? E aí Moisés fez o que Deus tinha dito, né? Trouxe a vara, o povo, e Moisés, porque estava irado, né? Por causa do povo, ele bateu na rocha, né? Senhor Jesus. E isso, né, aos nossos olhos pode ser uma coisa simples, né? Mas os olhos de Deus não. Porque mexeu na administração de Deus. A rocha tipifica Cristo, né? E Cristo só foi ferido, só foi morto uma vez por toda por nossos pecados. Não tinha segunda vez, né? Senhor Jesus. Então, além de Moisés ter desobedecido a Deus, né, ao invés de ter falado a rocha para verter água, ele bateu na rocha. A rocha, sim, verteu água, né? Fluiu água e matou a sede do povo. Mas para Deus foi algo muito, né, assim, que mexeu realmente, né, no propósito de Deus, na administração de Deus. E isso é muito ofensivo, né, as coisas de Deus, né? Senhor Jesus. Então, hoje nós não podemos, né, ser aqueles que mexem na administração de Deus, né? Nós precisamos ser os que realmente, né, procura saber a vontade de Deus e fazer segundo o que foi feito. Depois, né, lá em Moisés, né, pede, né, muito, insiste para o Senhor deixar ele entrar na boa terra de Canaã. Mas Deus não deixa, né? Ele chega a dizer basta, né? Deuteronômio 3, né, versículos 23 a 27, Moisés, né, pede o Senhor, né, para deixar ele entrar na boa terra. Mas o Senhor disse: basta, não me fales mais nisso. Senhor Jesus. Então Moisés não entrou na boa terra por causa desse episódio, né? Então nós também precisamos tomar como exemplo, né, Senhor Jesus, para não ser, né, não fazer algo que não seja da vontade, do propósito de Deus. E a gente precisa guardar um versículo, né?
Salmo 119:11, que diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Senhor Jesus, então, nós precisamos, né, ser esses que guardam as palavras do Senhor para não pecar contra o Senhor. Existe outro exemplo que é o de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, no exemplo ali dos 3 amigos de Daniel, né, ele chega a louvar o Senhor, né? Senhor Jesus. Ele chega a louvar o Senhor, né? Ele chega a dizer assim, ó, isso está em Deuteronômio, Daniel 4, né? Perdão, Daniel 4, versículos 2 e 3, diz assim: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosa a sua maravilha. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Então, Nabucodonosor reconheceu Deus como Deus Altíssimo, né? Que tinha um reino sempiterno. Mas, lá na frente, né? Ele se orgulha, né? Senhor Jesus, ele se orgulhou, né? E ele falou que foi o braço dele que fez todas aquelas coisas, né? Da Babilônia. E aí o Senhor, né, faz cumprir o que ele tinha sonhado antes, né? Que Daniel tinha revelado para ele. Ele fica igual um bicho, né? Vai pastar no pasto com os bois. Saiu nele pelos como penas de ave, e as unhas cresceram como bicho, né? Mas Deus, como é um Deus de misericórdia, né? Ele se arrependeu e Deus devolveu o reino a ele, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, o arrependimento é muito importante, né? Se nós, né, percebermos que brotou algo no nosso coração que não veio do Senhor, precisamos nos arrepender imediatamente. O Senhor é esse Deus, né, de misericórdia que cuida de nós, né? E para findar, né, a gente viu a princípio a inexperiência de Jonatas, né, que ele, depois que ele pegou 1000 homens ali, né, do exército para ele cuidar, ele se precipitou e venceu, né, uma guarnição dos filisteus, né? Por isso causou a guerra contra os filisteus, né? Senhor Jesus. E nós podemos também ver o segredo da vitória, né? O segredo da vitória é humildade, né? Senhor Jesus, é humildade, né? Existe para nós, né, pessoalmente, um servo do Senhor já falou isso, né? Que a bênção da igreja está na unidade e a bênção pessoal está na humildade. Então, que possamos ser esses humildes, né? Para que não venhamos, né, a nos orgulhar, achar que nós é quem fizemos alguma coisa. Mas precisamos perceber que tudo veio do Senhor. Senhor Jesus. Tem o relato, né, do Jonatas e o seu escudeiro, né, para concluir, né? Jonatas, os israelitas estavam perdendo a guerra, mas Jonatas, né, ele se voltou, ele e o seu escudeiro, né, se voltaram contra os filisteus, e isso encorajou o povo, né, para voltar e vencer a guerra, né? E é muito interessante, né, o que houve entre Jonatas e o seu escudeiro, né? Tem uma hora que 1 Samuel 14, versículo 7, né? O escudeiro fala para Jonatas: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, e tua disposição será a minha. Isso vem mostrar a unidade, né? A mesma alma, né? Senhor Jesus. Então, para nós hoje, da mesma forma, nós não podemos fazer as coisas sozinhos, mas precisamos, né, estar em unidade e unanimidade, né? Que também é ser um de alma. Na vida da igreja, né, nós precisamos ser esses, né? Que caminham juntos, né? Senhor Jesus, para obter a vitória. Eu vou ler aqui o último parágrafo, né, para encerrar, né? Mais adiante vemos as constantes vitórias de Saul. O versículo 47
do capítulo 14, diz que após Saul ter assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Seu exército foi se fortalecendo, pois Saul agregava a si todos os homens valentes e fortes que encontrava. Tudo isso contribuiu para o engrandecimento de Saul. Veremos depois nos próximos capítulos, no entanto, que essas vitórias cooperaram para sua queda e para o fim de seu reinado. Tiremos todas as lições possíveis das experiências positivas e negativas de Saul, a fim de que permaneçamos sempre humildes na presença do Senhor. Aleluia, irmãos. Né? Palavra maravilhosa para nós, né? Não cair nos mesmos erros dos que viveram antes de nós. Né? Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Né? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, escreva no chat. Jesus abençoe a todos e até a próxima. Amém.